Capítulo 20. A participação do católico na política. Eu não queria que houvesse um partido católico, porque então já não haveria uma nação que o fosse. Gosto mais de pensar que Deus tenha espalhado seus dons de maneira diversa, que haja homens audaciosos, ainda que às vezes pareçam temerários, que haja homens prudentes, ainda que eles acusem de ser tíbios, que sobretudo ninguém possa comprometer suas faltas pessoais à causa comum da Igreja, e que, enfim, o céu nos guarde de apenas dois tipos de homens que fazem perder as batalhas, os covardes e os traidores. Este é um trecho da carta a François Lallier, de 17 de junho de 1845. Comentário. Lallier, em uma carta anterior, havia perguntado a Ozanam sobre a situação dos católicos em Paris. Este lhe respondeu longamente com uma reflexão sobre a participação dos católicos na vida pública e política. Frederico Ozanam fez uma reflexão sobre a presença dos católicos nos partidos políticos. Recusou a possibilidade dos católicos de se reunirem em um único partido, algo que seria muito prejudicial para o futuro do catolicismo na França. Alegrou-se pelo fato dos cristãos estarem presentes nas distintas áreas, de que há homens audaciosos, ainda que às vezes pareçam temerários, e de que há homens prudentes, ainda que lhes acusem de tíbios. E pediu para que ninguém, com suas ações pessoais, prejudicassem o conjunto dos fiéis. Aqui tem uma nota bem longa. Dentro da própria Sociedade de São Vicente de Paulo, foram se fazendo presentes desde sua fundação confrades que não compartilhavam as mesmas posições políticas, os católicos sociais parisienses em meados do século XIX, conforme Jacques-Olivier Baudin, em Revue d'Histoire de l'Église de France. Notemos que na sociedade estava proibido falar de política ou de temas pessoais nas reuniões, nem mesmo indiretamente se podia mencionar tais assuntos, conforme o Mirra, no capítulo 7. Assim, em 1853, diante das reticências do grande duque de Toscana de permitir a fundação de conferências em Florença, Ozanam lhe contou a história da origem da pequena fraternidade e como, desde seus inícios, os fundadores a tinham orientado para que fosse uma obra de caridade, da qual os temas políticos deviam ser rigorosamente excluídos. Este critério fundamental da sociedade os obrigava a acolher sem discriminação toda pessoa que se apresentasse, sempre e quando fosse um homem honrado e cristão, conforme o Mirra, capítulo 26. Novamente, vemos como Ozanam foi um pioneiro da doutrina social da Igreja. Nela e no magistério moderno do Papa, encontra-se abundante literatura sobre o tema em questão. Sem dúvida, a participação na vida política é um dos pilares de todos os ordenamentos democráticos, além de ser uma das melhores garantias da permanência da democracia. Toda democracia deve ser participativa. Paulo VI, em 1971, dizia que a política oferece um caminho sério e difícil, ainda que único, para cumprir o exigente dever que cristãos e cristãs têm de servir aos demais. Mesmo reconhecendo a autonomia da realidade política, mulheres e homens cristãos dedicados à ação política se esforçarão para salvaguardar a coerência entre suas opções e o Evangelho, e para dar, dentro do legítimo pluralismo, um testemunho pessoal e coletivo da seriedade de sua fé mediante um serviço eficaz desinteressado pela humanidade. Mais recentemente, o Papa Francisco, em uma audiência de 2019, recusou de novo a possibilidade dos católicos formarem um único partido político. Os católicos sabem bem que nas situações concretas e levando em conta a solidariedade que cada um vive, é necessário reconhecer uma legítima variedade de opções possíveis. Uma mesma fé cristã pode conduzir a compromissos diferentes. Por isso, convido-lhes a que vivam sua fé com grande liberdade, sem crer jamais que existe uma única forma de compromisso político para os católicos, um partido católico.
Talvez tenha sido esta uma primeira intuição no despertar da doutrina social da Igreja, que com o passar dos anos se foi ajustando ao que realmente tem que ser a vocação do político nos dias de hoje na sociedade, digo do cristão. Em política, é preferível ter uma polifonia inspirada em uma mesma fé e construída com múltiplos sons e instrumentos, a ter uma entediante melodia monocórdia aparentemente correta, mas homogênea e neutralizante. Este é um trecho do Papa Francisco na audiência a um grupo da Pontifícia Comissão para a América Latina em 4 de março de 2019. Sem dúvida, as opções políticas e a presença dos católicos no pluralismo sadio de partidos resultam em um tema espinhoso e muitas vezes incômodo para um bom número dos fiéis. Não devemos evitar nossa participação na vida social e a política é uma das realidades a qual estamos chamados e na qual devemos nos fazer presentes, desde que seja na pluralidade citada por Ozanam. O convite de Jesus Cristo a ser sal da terra e luz do mundo deve se fazer efetivo também neste campo. Sugestões para reflexão pessoal e a partilha em grupo. Primeiro, qual é a nossa opinião sobre este tema apresentado por Frederico Ozanam? Segundo, em nosso país há uma presença significativa de políticos católicos nos distintos partidos? Terceiro, nossa formação sociopolítica é suficiente? Conhecemos as orientações da doutrina social da Igreja a respeito deste assunto? Quarto, o que podemos fazer para motivar a participação social e política entre os membros de nossas comunidades de fé? Terminamos mais um livro, bastante reflexão, principalmente porque logo teremos novas eleições, né? Então nós precisamos nos capacitar e pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa saber se devemos seguir por um caminho político e como devemos votar em eleições a favor dos nossos políticos católicos. Que eles sejam iluminados e que conduzam o Brasil para um sentido melhor e mais saudável politicamente. Em favor, claro, dos nossos pobres, das pessoas mais necessitadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.